Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos falando sobre o Apocalipse, nós estamos no módulo 4, o tema é a Igreja Corpo de Cristo. No último encontro, no último módulo, nós mostramos Jesus Cristo glorificado, depois perseguido, depois ressurreto e assentado à direita do Pai. E fizemos a correlação entre a posição que Jesus Cristo ocupa e a posição que a igreja ocupa. Nós demonstramos de que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é o templo do Espírito Santo. Jesus disse que ele rogaria ao Pai e enviaria um outro Consolador, e ele estaria conosco para sempre. Então a igreja, ela é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem habitação nela. E a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42 e 43. Então, esta é a posição que a igreja ocupa nos planos de Deus. Nós mostramos os marcos proféticos, a eternidade passada, a eternidade futura, a morte do Cordeiro com sua consequente ressurreição, ele está sentado à direita do Pai, a volta de Jesus, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e a ressurreição com o derramamento e depois a ressurreição com o arrebatamento da igreja. Estes são os marcos proféticos. Entre a morte e ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, até a ressurreição e o arrebatamento da igreja, nós temos a dispensação da graça. As igrejas, vista do ponto de vista do momento em que João relatou a carta às 7 igrejas, ela vista cruzando os séculos e depois estas cartas das 7 igrejas retratam as igrejas nos dias em que nós estamos vivendo. Aí vamos considerar agora, continuar com esta posição da igreja. Vamos nos voltar para Apocalipse capítulo 1, o versículo 12 e 13, e é importante que você me acompanhe lendo também a sua Bíblia no mesmo lugar que eu estou citando, Apocalipse capítulo 1, o versículo 12 e 13. Voltando um pouco antes, João, ele está relatando o que aconteceu com ele. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então vamos entender. João está aqui como eu estou em relação a você. Você está me olhando. Imagina que por detrás de mim eu ouço uma voz. João ouviu uma voz por detrás dele. Quando a gente é chamado por alguém nas nossas costas, a tendência é nos voltarmos para ver com quem falamos. E o verso 12 conta que João voltou. Voltei-me para ver com quem falava comigo. Então, quando ele volta, o que ele encontra? Quando ele volta, a primeira coisa que João vê é 7 candeeiros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeeiros. Então ele vê 7 candeeiros e ele declara: candeeiros de ouro. Quando ele olha para esses candeeiros, ele enxerga os candeeiros, ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homens.
um semelhante a filho de homens, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Um semelhante a filho de homens. Vamos entender a visão. João está vendo Jesus Cristo glorificado. Um semelhante a filho de homens. Lembra que no encontro anterior nós falamos que Jesus ele foi visto antes da ressurreição como alguém com aparência de 50 anos, retratado pelo profeta que dizia que ele era um homem que não tinha aparência. Quando nós encontramos Jesus aqui nesta visão, que João volta e olha para ele, João vê a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Alguém disse que a morte de cruz é uma morte que causa grande sofrimento. E é provável que quando Jesus estava morrendo na cruz, a dor do sofrimento foi tão grande que os seus cabelos ficaram embranquecidos. Talvez seja esta a razão porque no caminho de Emaús, Jesus não foi reconhecido pelos seus discípulos. O seu cabelo tinha ficado embranquecido. O fato é que quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós vamos vê-lo nesta condição, cabelos como de um ancião. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Bom, o que eu quero destacar aqui chama a sua atenção. Entenda, João ouviu uma voz por detrás dele, ele se volta, vê 7 candeeiros de ouro, e só depois de enxergar os candeeiros, cada um deles, 7 candeeiros, é que ele vê no meio dos candeeiros um como filho do homem. O que nós estamos falando? Nos próximos módulos, nós vamos apresentar os personagens do Apocalipse. Nós precisamos conhecer esses personagens com profundidade. Então nós temos a igreja, depois nós vamos falar de Jesus Cristo, depois nós vamos apresentar Satanás e por fim Israel. São os personagens do Apocalipse. Então, observa, lembra que quando nós falamos no módulo A Redenção, nós colocamos Faraó como representação do homem caído sob o domínio do grande dragão, da antiga serpente. E aí vem as 10 pragas, equivalente às 10 pragas as pragas do Apocalipse. Ou seja, uma história representativa de como Deus vai arrebatar o seu povo e vai trazer o juízo sobre a terra. Bom, o fato é que nós temos os personagens do Apocalipse. E o primeiro que estamos apresentando é a igreja. Por quê? Porque não há como ver o Filho do Homem sem enxergar do lado dele as 7 igrejas, os 7 candeeiros de ouro. César, por que é assim? Porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Há uma íntima correlação entre Jesus e a igreja. Lembra que nós falamos que quando Jesus sobe, antes de subir ele diz, eu vou deixar outro Consolador, e quando ele sobe ele envia o Consolador que vem habitar dentro de nós. Lembra que falamos que quando temos 2 ou 3 membros reunidos, formamos a igreja, que o que une os membros da igreja entre si é como a pele une o corpo, a pele une as partes do corpo. O Espírito Santo une os membros da igreja. Por isso que há um só corpo. Então, quando João ele se volta para ver Jesus, ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Deixe-me dizer uma coisa extremamente importante. Hoje vivemos uma época, e a Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis.
Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão egoístas. E a igreja, parte dela, acaba incorporando esse hábito do isolamento, esse hábito do egocentrismo, esse hábito do se voltar para si, como um estilo de vida. Então muitos estão deixando a comunidade cristã para viver a sua fé sozinho, somente consigo mesmo e com Deus. Mas aqui é um princípio. Nós não podemos ter uma real experiência com Jesus Cristo sem antes enxergarmos a igreja de Jesus Cristo. Este é o princípio. Efésios capítulo 1, o versículo de número 22, 21, 22 e 23. Observe como tudo está intimamente associado. Falando de que Cristo foi colocado acima de tudo, acima de todo o principado. Então, falando do poder que ele adquiriu, lembra que Jesus disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra? Aí ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para que Jesus seja o cabeça de todas as coisas, sobre todas as coisas, ele deu esse poder à igreja. O poder de Jesus foi dado à igreja. Por isso Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide por todo o mundo. Nós estamos indo debaixo do poder de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então vamos entender. Jesus tem todo o poder. Ele deu o poder à igreja. E quem é a igreja? É o seu corpo. O seu corpo significa, ele é cabeça, a igreja é membro, o corpo, grudado na cabeça, significa que a igreja está intimamente ligada a este corpo. Note uma coisa. Em Atos capítulo 9, conta a história de Saulo. Saulo veio a ser Paulo. Paulo foi um dos maiores apóstolos da igreja. Ele escreveu 13 cartas. Bom, antes disso ele era Saulo. Ele estava indo para Damasco. Ele estava perseguindo a igreja. Ele tinha a ordem dos principais dos fariseus para perseguir a igreja, prender os discípulos, levar eles presos de volta para Jerusalém, a fim de que eles fossem torturados e eles negassem a fé em Jesus Cristo. Lembra que a igreja nasce em Israel, entre os judeus. Os judeus, eles tinham culto baseado no Antigo Testamento, eles tinham o templo, eles tinham a sinagoga, eles tinham toda uma parafernália de rituais em que por meio deles se aproximavam diante de Deus. Mas eles haviam rejeitado Jesus como Salvador e Senhor, e eles prenderam Jesus, e eles mataram Jesus, e eles pensaram que a história tinha terminado. Mas surgiu um grupo de pessoas no meio dos judeus, e também alguns gentios, que começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado. E aquilo foi um traje para a religião judaica, e eles começaram a perseguir esses que diziam que Jesus ressuscitara. E Paulo era um desses perseguidores, e ele perseguiu a igreja, no caminho de Damasco ele estava indo em busca de mais discípulos para levar preso aqueles que seguiam o caminho, como era conhecido na época. De repente veio uma luz do céu e brilhou ao redor de Saulo. E ele caiu por terra, ele caiu do seu cavalo, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem és? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Note uma coisa: Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo pessoas que confessavam a sua fé em Jesus. No entanto, ele se depara com aquele que
Ele não sabia que estava perseguindo. Ele se depara com o Cristo ressurreto. E ali ele entende a íntima ligação entre Jesus e a igreja. Eu creio sinceramente que ali nasce a escrita de 1 aos Coríntios, o capítulo 12, quando Paulo descreve a igreja como corpo e nós somos membros um dos outros. Ali ele tem essa percepção com muita profundidade que perseguir alguém do caminho, perseguir alguém que tem fé em Jesus Cristo é o mesmo que perseguir a igreja. Por isso que a igreja é vista como candeeiro de ouro. Note, nós somos humanos. Vamos voltar ao pó. Nós temos as nossas fraquezas. Mas quando cremos em Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. O candeeiro é um tipo de vaso sustentado por suporte, próprio para iluminar o ambiente. Ele é alimentado com azeite ou óleo da Palestina antiga. Este símbolo, ele é uma clara referência de que a igreja é a luz do mundo. Lembra que no Sermão do Monte Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. A luz tem que iluminar, o sol tem que salgar. Se o sal for insípido, ele não serve nem para Deus e nem para os homens. Então a igreja, ela tem um papel de ser o embaixador de Deus na terra, o cooperador de Deus nesta obra extraordinária que é levar o evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que este candeeiro, o seu material é ouro. É para ir mostrar a nossa plena identificação com Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, porque quando nós olhamos a igreja, quando vamos num culto, numa congregação, quando vemos várias pessoas reunidas de todas as castas sociais, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, senhores de idade, o que nós enxergamos muitas vezes é a aparência humana. Lembra que Jesus, na sua aparência, era alguém desprezado. Mas quando ele se transfigurou diante dos discípulos, ele era a própria personificação de Deus na terra, o Filho do homem, verdadeiramente Deus. E assim também a igreja, apesar da sua aparência em que alguém pode não gostar da aparência e que olha para aquela pessoa, ela tem dentro de si o Espírito de Deus. Aos olhos de Deus, ela é vista como candeeiro de ouro. Vamos então entender o mistério de Deus, a igreja liderada pelo Espírito Santo e como é que a igreja nasceu. O mistério de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo número 3, versículo 8 a 10, ele diz assim: a mim, lembra que Paulo era Saulo, aquele que perseguiu a igreja? Por isso que ele diz, a mim, ele se considerava o menor de todos os santos, claro. Ele perseguiu a igreja. Quando Estevão foi apedrejado, as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. Então, ele se sentia o menor de todos, o que não merecia estar na posição que ele exercia. Por isso que a graça de Deus é que nos alcança, que nos transforma, que nos habilita, que nos chama e que nos capacita. E Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Depois nós vamos explicar a questão dos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha o nosso mapa. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E aqui estava oculto o mistério. Qual era o mistério? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida à igreja.
A igreja é o mistério de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aqui nós temos o período do Antigo Testamento, os judeus não enxergavam a igreja. Eles não enxergaram nem o Cordeiro de Deus, rejeitaram Jesus. Quanto mais enxergar a igreja estava envolta em um véu no Antigo Testamento. Algumas coisas nós podemos captar da presença da igreja no Antigo Testamento, mas temos que ter o auxílio da revelação. A igreja de Deus. Por isso que quando Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, o versículo de número 2, ele fazendo agora uma carta destinada à igreja, ele diz assim: a igreja de Deus. Note, a igreja não pertence a nenhum pastor, a igreja não pertence a nenhuma denominação, a igreja não pertence a ninguém em particular, porque a igreja é de Deus, que está em Corinto. Quer dizer, quando você vai a uma cidade, você encontra uma comunidade reunida, aquela comunidade é a igreja de Deus naquele lugar. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja é a igreja de Deus, igreja santificada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Esta passagem, ela é profundamente reveladora e nós devemos guardar essa passagem no nosso coração, porque ela explica a nossa jornada. Ela diz: amados, 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Entenda isso. Quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, Deus deu o poder de você se tornar filho de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós somos adotados por Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Lembra que Jesus, diante dos discípulos, ele foi transfigurado. O seu rosto brilhou como o sol, suas vestes ficaram brancas como a neve. Pois bem, vai acontecer conosco mesmo. Por quê? Porque está aqui escrito: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós já lemos, João, ele tem uma visão, e ele vê um ancião. Apocalipse, nós estamos aqui, basta virar algumas páginas, nós chegamos no Apocalipse, e ele vê a cabeça dele, e os cabelos eram brancos como a alva lã. Se nós avançarmos algumas páginas depois, Apocalipse capítulo 4, diante do trono de Deus, havia 24 anciãos vestidos de branco. Ou seja, nós seremos semelhante a ele, como anciãos. Assim como ele é, nós o seremos, quando ele se manifestar. Por isso que nós aguardamos tão ansiosamente o arrebatamento da igreja, porque quando ele se manifestar, nós seremos raptados da terra. Em um abrir e piscar de olhos, nós estaremos nas nuvens, sobre as nuvens, com ele. E a partir dali estaremos para sempre com ele. E nesse abrir e piscar de olhos, os nossos corpos serão glorificados, os santos que estiverem mortos serão ressurretos antes de nós, nesse mesmo instante. Por isto, quando Jesus é transfigurado, em Mateus capítulo 17, verso 2, ele estava vestido com branca, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E quando ele se apresenta a João, o seu cabeça e cabelos eram brancos como alva lã.
E quando nós nos apresentarmos, nós estaremos vestidos de vestes brancas, as vestes da salvação. Então, a igreja é o mistério de Deus. Ela esteve oculta no Antigo Testamento e ela é revelada no Novo Testamento. A igreja é liderada pelo Espírito Santo. Voltando aos Efésios, no capítulo de número 1, o versículo 16, Paulo diz assim, a partir do verso 16: Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós precisamos da sabedoria, do espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para compreender a grandiosidade que é a igreja. Nós estamos tão habituados a falar mal da igreja, a dizer que ela está desviada, que ela se afastou de Deus e essas coisas todas. Mas nós não percebemos que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja tem o Espírito Santo, que a igreja é preciso de espírito, de sabedoria, de revelação, para não olharmos a igreja do ponto de vista natural, por sua aparência física. Ela é muito mais preciosa do que isso, ela é candeeiro de ouro. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 13, lembra que eu falei que Paulo, talvez ele tenha se inspirado na queda do cavalo, quando ele tem Jesus dizendo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo Jesus, mas naquele momento ele vê que perseguir a igreja equivale a perseguir o próprio Jesus. Então Paulo diz em 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 13, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros tendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado a beber de um mesmo Espírito. Seja bem-vindo, irmão Paulo, boa noite. Então note a grandiosidade que é uma igreja local. Quando nós entramos numa congregação e nós olhamos, nós encontramos gente rica, gente pobre, gente alta, gente baixa, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, adultos, todos reunidos no mesmo lugar. Nós encontramos gente de classe alta, de classe baixa, da classe média. Nós encontramos ricos e pobres, nós encontramos gregos e romanos, nós encontramos gente de todas as raças, povos, línguas e nações. Nós olhamos para a igreja e a Bíblia diz que aquele grupo de pessoas, podemos dizer aquele amontoado de pessoas, ou aquela multidão que está reunida naquele lugar, é um corpo, ligados pelo mesmo Espírito, porque foram batizados em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer dizer, todos nós temos o mesmo Espírito Santo, e a todos nós nos foi dado beber da água do Espírito, quer dizer, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, é a água do Espírito entrando dentro de nós. Esta é a posição gloriosa da igreja. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele diz,
mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, ele está falando de dons, a cada um conforme individualmente, conforme lhe apraz. Vamos entender no módulo na parte anterior desse módulo, nós falamos do derramamento do Espírito Santo. Está lembrado que o Espírito Santo em manifestação de línguas, uma língua caiu sobre cada um dos 120 que estava no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira, é o Espírito Santo que escolhe cada um dos membros do corpo de Cristo e concede a estes dons conforme lhe apraz. É ele que distribui os dons na igreja, é o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. Então a igreja, ela é liderada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, o versículo 13, e é bom que você me acompanhe nas escrituras, porque nós temos que aprender a manejar bem a palavra da verdade. Em 1 Coríntios, aliás, Efésios capítulo 4, o versículo 11, diz assim: e ele mesmo, esse Espírito, esse que distribui dons aos homens segundo a sua boa vontade, esse mesmo Espírito concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É ele que distribui os dons dentro da igreja, é ele que lidera. Muitas vezes, do ponto de vista humano, a gente diz aquele homem foi escolhido para ser pastor, aquele homem foi escolhido para ser mestre, aquele homem foi escolhido para ser evangelista, mas por detrás dos planos, fora da visão dos homens, é Deus que está conduzindo essas escolhas, é Deus que está constituindo liderança dentro do seu arraial. Então é Deus que levanta a liderança no seu arraial. E qual é o objetivo desta liderança cristã? Diz aqui o verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Nós devemos lembrar que quando nós vemos esta visão em que as 7 candelabros de ouro e o Filho do Homem à direita dele, no centro, um semelhante ao Filho do Homem, havia 7 estrelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, à mão direita do Filho do Homem, que é o anjo da igreja. Significa que a liderança, ela está nas mãos de Jesus, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja. E aí é um mistério, porque a gente olha o que um pastor está falando, o que o outro pastor está falando, o que o outro pastor está falando, tudo parece tão diferente, tudo parece tão confuso, tudo parece tão misturado, tudo parece tão desigual, tudo parece tão mal distribuído. No entanto, a liderança da igreja está nas mãos de Jesus, porque ele não abre mão de edificar a sua igreja. E aqui diz que a liderança do ministério está aqui para desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem por debaixo dos panos lidera a igreja, senão o Espírito de Deus? É por isso que quando nós vamos a um culto, o pastor sobe para pregar, e eu estou aqui ouvindo o pastor pregando. À medida que ele vai falando a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Muitas vezes, quando ele sai fora da palavra de Deus, e ele fala de coisas que não tem nada a ver, eu fico com a palavra e espero ele ir,
Quando ele retorna, eu capturo a palavra de Deus de novo e me alimento com aquela palavra, porque eu aprendo de Deus na boca do pastor. Então eu fico prestando atenção na boca do pastor. O pastor está falando a palavra de Deus, eu estou ouvindo para me alimentar. O pastor para de falar, eu continuo prestando atenção até ele retornar. Quando ele retorna, eu capto de novo a palavra de Deus. E assim o Espírito edifica aquele que está diante da liderança cristã. É o Espírito que lidera a igreja do Senhor. Aí vem uma pergunta: como é que a igreja nasceu? Nós temos que entender como que a igreja nasceu. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Esta é uma passagem das mais importantes para entender o nascimento da igreja. Mateus capítulo 16. Jesus está reunido com os seus discípulos. E aí ele pergunta, indo Jesus para os lados, Filipe perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Lembra? E nós precisamos ter muita clareza da revelação da palavra de Deus. Isaías disse que Jesus era um homem de dores, um homem desprezado, um homem sem aparência física, um homem que ninguém dava valor para ele. E aqui Jesus chama os seus discípulos e diz: o que os homens estão dizendo a meu respeito? E aí uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas Jesus volta para os seus discípulos, é o mesmo que ele voltar para você e para mim, para cada um de nós, para cada membro da igreja do corpo de Cristo. Ele volta e faz essa pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz: tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te o revelara, mas meu Pai que estás nos céus. Aí ele vem no verso 18: mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Note, Jesus está dizendo, sobre esta pedra. Que pedra? Muitos olham para o nome de Pedro e dizem: Pedro, teu nome é Pedro, quer dizer pedra. Então a pessoa pensa que Jesus está dizendo: sobre Pedro eu edificarei a minha igreja. Mas Jesus não diz isso. Jesus pergunta: quem sou eu? E Pedro confessa. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, se crermos no nosso coração e confessarmos com nossa boca daquilo que ouvimos com nossos ouvidos, nós seremos salvos. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. Isso está em conforme com João capítulo 6. E a gente precisa manejar a palavra comparando um texto com outro, para que nós possamos ter clareza daquilo que está sendo dito. Porque há uma coerência em tudo aquilo que é dito na palavra de Deus. Então, em João capítulo 6, o versículo número 28 e 29 diz: dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram. Olha a pergunta que fizeram a Jesus. Lembra que Jesus fez uma pergunta a Pedro: quem dizem que eu sou? Agora vão fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta feita a Jesus é esta: que faremos para realizar as obras de Deus?
Note, é uma pergunta válida. O que eu vou fazer para realizar a obra de Deus? Está todo mundo querendo trabalhar para Deus. Então essa é a primeira pergunta que a gente faz. Como vamos fazer para trabalhar para Deus? Olha a resposta de Jesus. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Deus enviou Jesus. E aqui está dizendo, a obra de Deus é esta, que creia em Jesus. Veja como a palavra de Deus, ela é conforme, a palavra de Deus, ela tem harmonia entre ela. Vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 14, porque nós estamos falando do ato da confissão, como o meio por meio do qual a igreja é edificada. Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, lembra da confissão de João, de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pois está escrito, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Lembra que ele, como pastor, foi ferido, morreu, o terceiro dia ressuscitou, ele foi exaltado por Deus e colocado assentado à direita de Deus. Aí diz assim, conservemos firme a nossa confissão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele edifica a igreja pela confissão que fazemos dele. Por isto, Jesus pergunta a Pedro, e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Como nasceu a igreja? Ela nasceu da confissão de Pedro. Quando Pedro confessou, tu és o Cristo, volte aqui, olha, 7 candeeiros de ouro, o Filho do homem no meio dele. O Filho do homem que está à direita do Pai, aqui ele está glorificado. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que Jesus está no meio da igreja. Por isso ele tem à sua direita as estrelas, que são os pastores, o anjo da igreja. A igreja nasce da confissão. Ela nasce no momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui está a Bíblia dos Gideões que são distribuídas. Ao final está aqui minha decisão para receber Jesus como Cristo como meu Salvador. Eu fiz essa confissão no dia 20 de outubro de 1979, eu li esta oração e tornei ela a minha oração, confessando a Deus que sou um pecador e crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por meus pecados e que ressuscitou para minha justificação, aceito-o e confesso-o como meu Salvador pessoal. Esta é a confissão por meio do qual nasce a igreja. A igreja nasceu naquele dia que Pedro confessou. Agora vamos entender o significado do termo igreja. Como é que a igreja é edificada e como é que a igreja cresce. Nós precisamos ter... A gente tem uma noção da igreja baseado nos mandos e desmandos dos homens. Nós precisamos primeiro enxergar a igreja do jeito que ela é diante de Deus. Nós temos que entender essas coisas. Lembra que uma empresa, ela tem a ISO 9000, que é uma marca de qualidade. Essa marca de qualidade estabelece um padrão para aquela empresa. Aquela empresa, ela é melhor por causa do padrão. Da onde que veio aquele padrão? Veio das melhores práticas do mercado. Que significa que se eu quero conhecer a igreja, eu não posso olhar para os mandos e desmandos dos homens. Porque senão eu vou entrar em parafuso.
Eu não vou entender jamais, porque eu estou vendo a obra do homem crescendo, a obra de Deus crescendo por meio de mão de homens, e aí eu não enxergo o mover de Deus por debaixo dos bastidores, e vou entender que tudo aquilo é uma coisa que o homem mexe e estraga, põe a mão e se perde. A igreja é muito maior do que isso. A igreja é muito maior que as divisões entre as igrejas. A igreja é muito maior que as contendas entre pastores. A igreja é muito maior do que os escândalos que a gente enxerga, porque tudo isso é enxergar as coisas do ponto de vista humano. Mas nós temos que entender as coisas do ponto de vista divino. Qual é o significado do termo igreja? Efésios, nós já lemos, capítulo 1, o versículo 22 e 23, Jesus diz, Paulo escreveu que Deus deu poder à igreja e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para Jesus ser o cabeça de todas as coisas, ele deu à igreja o poder que ele tem. Quem é a igreja? Efésios, capítulo 1, o versículo 22, ele define igreja, e é na Bíblia que devemos buscar a definição da igreja. Não é na Receita Federal que a igreja é uma personalidade, uma pessoa jurídica constituída com CNPJ para administrar uma sociedade entre pessoas que têm uma mesma fé. Esta é a definição jurídica da Receita Federal. A definição da igreja está aqui na Bíblia. A igreja é o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós olhamos igreja, quando nós entramos numa congregação, nós estamos deparando com o corpo de Cristo. Entenda, é como... Imagina que se fosse possível, não é assim, mas se fosse possível, é como se você entrasse na igreja e olhasse para todo mundo degolado. Aí você pergunta, esse povo está tudo degolado, não tem cabeça? É que a cabeça está escondida, a cabeça está nos céus e o corpo está na terra. A cabeça é Cristo. A igreja é um grupo de crentes em Jesus Cristo, reunido em um dado local. Como que nós sabemos disso? Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja, do ponto de vista da Bíblia, do Novo Testamento, ela nunca se confunde com um prédio. É a igreja que se reúne naquele prédio. É a igreja que se reúne naquela casa. Como, por exemplo, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está naquela cidade. A igreja é distinta de um prédio. É que quando nós vamos e olhamos uma placa, e a placa, nós chegamos num determinado lugar, encontramos uma placa, e a placa está escrito igreja, e aqui vem o nome da igreja. A gente pensa que a igreja é aquele local físico. E aí a gente começa a dizer no nosso palavreado, vamos na igreja? Hoje tem culto na igreja? Então nós sempre estamos nos reportando igreja, como se igreja fosse aquele espaço físico, mas não é. A igreja é o corpo de Cristo. No sentido, eu falei que igreja é um grupo de crentes que se reúne num lugar, num prédio, numa casa, numa cidade. Mas também temos um sentido muito mais amplo de igreja, uma definição muito mais elevada de igreja. Nós encontramos em Hebreus capítulo 12, o versículo 33, quando diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Lembra que a igreja nasceu quando Pedro confessou Jesus?
Lembra que a igreja foi revestida de poder quando ela recebeu o derramamento do Espírito Santo no cenáculo? Aqui nasceu a igreja. E por todas as eras até o dia de hoje, a igreja é aquela que está rolada no céu. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, no verso 23, ela é chamada a Igreja dos Primogênitos, a Universal Assembleia. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Lembra que no módulo passado, nós falamos na parte 1 desse módulo, no módulo passado, a redenção, nós falamos de que naquela noite da Páscoa, os judeus colocaram sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passou. O anjo da morte tinha uma missão naquela noite: matar todo primogênito de qualquer casa que ele encontrasse no Egito, menos a casa que tivesse sangue na porta. As casas que não morreu nenhum primogênito foram as casas dos judeus. Saindo do Egito, Deus chama Moisés e diz assim: de agora em diante, todo primogênito de Israel é meu. E depois a gente ficou sabendo que Deus colocou a tribo de Levi no lugar de todo primogênito de Israel. Ok. Por que nós somos primogênitos? Porque Deus não tem neto. Todos que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Como primeiro filho. Primogênito. Deus trata todos por igual. Deus não faz distinção entre o maior e o menor. Porque todos temos o mesmo Espírito. Todos somos membros de um mesmo corpo. Então, nós temos dois sentidos para a igreja. A igreja não é uma placa. A igreja é uma igreja local. É uma congregação local. E a igreja é uma igreja universal. Os dois sentidos da igreja. Uma igreja local, uma igreja universal. No Novo Testamento, igreja nunca é utilizada para referir-se a um templo ou a um edifício. E agora entenda isso. Um indivíduo isoladamente não é igreja. Eu não posso dizer eu sou igreja de Deus. Eu não sou igreja de Deus. O irmão Paulo, que está aqui comigo, não pode dizer eu sou igreja de Deus. Ele não é igreja de Deus. Irmã Dora, que está aqui comigo, ela não pode dizer eu sou igreja. Ela não é igreja de Deus. César, se você, o Paulo e a Dora não é igreja de Deus, o que vocês são? Nós somos membros da igreja. Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio. Lembra dos 7 candeeiros com Jesus no meio? Para termos uma igreja, nós precisamos, no mínimo, de 2 ou 3 pessoas reunidas no mesmo Espírito. Então temos uma igreja. A igreja, isoladamente. Vamos ler. O que eu estou falando está em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Olha o que está escrito aqui. 12, 27. Ora, vós, ele está colocando no plural, sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Igreja é corpo. Igreja é uma comunidade. Igreja é uma assembleia. A palavra igreja significa no grego assembleia. Então igreja é um corpo. No mínimo é preciso haver 2 ou 3 crentes reunidos para podermos afirmar a presença da igreja em um dado local. Mateus capítulo 18, o versículo 20. Mateus
18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Porque ali se formou, a cabeça se apresentou. Jesus é o cabeça da igreja. O elemento unificador da igreja é o Espírito de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Nós estamos apresentando a igreja. César, por que para estudarmos o livro do Apocalipse, nós temos que entender com clareza o que é a igreja? Porque o livro do Apocalipse é uma revelação dado aos servos de Deus. E as cartas foram destinadas às 7 igrejas. Então, quando nós chegarmos no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, nós estamos no capítulo 1. E no capítulo 1 nós estamos entendendo, primeiro, nós entendemos o fundamento da palavra profética. Nós tínhamos a necessidade de conhecer como ler um texto profético. Agora nós temos uma necessidade de entender quem são os personagens. Porque os ensinos do Apocalipse hoje, eles têm sido tão raso, tão ralo, que a pessoa, ela não compreende aquilo que ela lê. Jesus pode voltar a qualquer hora, mas por que então nós estamos indo tão devagar no estudo da palavra profética? Observe o seguinte: alguém quer ser engenheiro. Muito bem, quer ser engenheiro? Entra na faculdade de engenharia. Quantos anos ele vai estudar? Entre 4 e 5 anos. Ok, então ele pode assinar uma obra de engenharia antes de se formar? Não, ele tem que passar aqueles 5 anos estudando. Mas depois que ele estiver formado, ele pode levantar um prédio. Mas esse engenheiro pode fazer uma coisa diferente. Ele pode ser mestre de obra enquanto faz engenharia. Ele pode, como mestre de obra, trabalhar na edificação de um prédio. E ali ele está pondo a mão na massa. Mas enquanto ele está durante o dia pondo a mão na massa, à noite ele está sentado nos bancos escolares para aprender aquela profissão. Ele não pode assinar nenhum projeto em que pese o fato dele saber como levantar um edifício na prática. Da mesma maneira, Jesus pode voltar hoje e nós estamos prontos para subir. Mas enquanto Jesus não volta, nós vamos mergulhar na palavra profética, nós vamos aprofundar na palavra profética, nós vamos aprender as minúcias da palavra profética enquanto há tempo para estudar. Porque vai chegar o dia que esse tempo talvez nem exista mais. Então por isso nós estamos trazendo pontualmente cada personagem das Escrituras. E nesta segunda parte desse módulo chamado Igreja, o Corpo de Cristo, nós compreendemos como Jesus está intimamente ligado à igreja, como é impossível olhar para Jesus sem enxergar antes a igreja, e qual é o verdadeiro significado da igreja. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é a universal Assembleia dos Santos. A igreja que se reúne em um lugar, Jesus se faz presente naquele lugar, porque onde 2 ou 3 reunidos, ali está Jesus também, formando o corpo com a cabeça presente que é a igreja. É muito importante nós termos esse entendimento sobre o significado da igreja. E amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos nesse módulo, Igreja, o Corpo de Cristo. E vamos conhecer mais o que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é a igreja, corpo de Cristo. Foi muito bom
ter você aqui comigo. Eu convido você a se juntar à minha comunidade, a se tornar o meu seguidor nessa conta do Instagram, a tornar essa conta relevante para que outros possam chegar também, porque aqui nós estamos estudando a palavra profética. Por um bom tempo nós vamos ficar nesses estudos aprofundando, conhecendo com propriedade esta palavra e nos preparando para a volta de Jesus. Pegue esse vídeo, marque no aviãozinho todos os seus amigos, distribua aos seus amigos. Me ajude a despertar a igreja que está dormindo, a fazer ela se levantar, para que Cristo possa esclarecer cada um de nós. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus. Muito obrigado, irmão Paulo, por você estar aqui comigo. Irmã Dora, muito obrigado. Que o Senhor seja louvado.